Pare agora, porque isso pode acontecer quando ninguém estiver esperando. Imagine acordar em um dia aparentemente comum, com compromissos, planos e preocupações normais. E de repente perceber que algo inexplicável aconteceu. Pessoas desapareceram, cidades entraram em colapso, o medo tomou conta das ruas, e ninguém consegue explicar o que realmente ocorreu. Durante séculos, milhões de pessoas têm refletido sobre uma possibilidade descrita em antigas narrativas espirituais: o arrebatamento. Um evento repentino, misterioso e transformador, que mudaria o destino da humanidade em questão de segundos. Essa ideia não nasceu ontem. Ela aparece em interpretações de textos sagrados como a Bíblia, especialmente em passagens associadas aos ensinamentos de Jesus Cristo, e as cartas apostólicas, que falam sobre um momento em que alguns seriam levados, enquanto outros permaneceriam. O mais intrigante é que essas descrições não trazem datas exatas nem previsões simples. Pelo contrário, falam de surpresa, vigilância e preparação constante. Como se o maior evento espiritual da história pudesse acontecer justamente quando o mundo estivesse distraído demais para perceber os sinais. Pense na velocidade com que tudo muda atualmente. Tecnologias surgem e desaparecem em poucos anos, crises globais se espalham em semanas, informações viajam em segundos. Vivemos em uma época em que o inesperado se tornou rotina. Esse cenário faz muitas pessoas se perguntarem: será que estamos mais próximos do arrebatamento do que imaginamos? Ou será que essa expectativa acompanha todas as gerações como um lembrete simbólico de que a vida é frágil e imprevisível? Algumas interpretações afirmam que antes do arrebatamento haveria sinais espirituais e sociais visíveis, um aumento da ansiedade coletiva, conflitos intensos entre nações, instabilidade econômica e uma sensação crescente de vazio existencial. Mesmo com todo o avanço material, muitos sentem que algo essencial está faltando. Essa busca por sentido pode ser vista como um dos elementos centrais das narrativas proféticas, não como prova definitiva de um evento iminente, mas como parte de um processo de transformação interior da humanidade. Outro ponto fascinante é a ideia de separação repentina. Textos antigos descrevem pessoas trabalhando juntas, vivendo na mesma casa, caminhando lado a lado, e em um instante seus destinos se tornam diferentes. Essa imagem poderosa levanta perguntas profundas sobre escolhas pessoais, valores espirituais e consciência. O arrebatamento, nessa perspectiva, não seria apenas um fenômeno cósmico, mas também um momento de revelação individual, uma espécie de espelho espiritual que mostraria quem realmente está preparado. Mas o que significa estar preparado? Essa pergunta atravessa séculos e continua sem resposta simples. Para alguns, preparação envolve fé, prática espiritual e compromisso com princípios morais. Para outros, trata-se de viver com propósito, cultivar empatia e buscar equilíbrio entre vida material e interior. Independentemente da interpretação, a mensagem central parece ser a mesma: viver de forma consciente, como se cada dia tivesse importância eterna. Existe também o elemento do medo. Filmes, livros e debates populares frequentemente retratam o arrebatamento como um cenário caótico, marcado por pânico e destruição. Embora essas representações sejam impactantes, muitos estudiosos lembram que as narrativas originais falam tanto de esperança quanto de julgamento. Para alguns, seria o início de um tempo de redenção. Para outros, um período de grandes desafios. Essa dualidade torna o tema ainda mais envolvente e misterioso. À medida que analisamos diferentes interpretações, percebemos que o arrebatamento pode ser entendido em vários níveis: literal, simbólico, espiritual ou histórico. Alguns acreditam que será um evento físico visível em escala global. Outros enxergam como uma metáfora para mudanças profundas na consciência humana. Essa diversidade de visões mostra que o mistério permanece aberto, convidando cada geração a refletir sobre seu próprio momento histórico. O clímax dessa discussão acontece quando confrontamos a possibilidade de que o arrebatamento possa acontecer hoje, não amanhã distante, não em um futuro abstrato, mas agora. Essa ideia provoca uma mistura de curiosidade e inquietação. Se fosse real, como reagiríamos? Estaríamos prontos para lidar com o inesperado? Ou seríamos surpreendidos pela rotina, pela distração e pelo excesso de preocupações imediatas?
Curiosamente, muitas narrativas espirituais enfatizam que o maior perigo não é a falta de informação, mas a falta de atenção. O arrebatamento seria como um ladrão na noite, chegando quando menos se espera. Essa metáfora poderosa sugere que a preparação não está apenas em saber sobre o evento, mas em viver de forma vigilante. Uma vigilância que não significa medo constante, mas consciência do valor do tempo e das escolhas. Outro aspecto importante é a dimensão coletiva. Mesmo sendo um evento associado a decisões individuais, o arrebatamento teria impacto global. Governos, economias, famílias e culturas seriam afetados. A ausência repentina de milhões de pessoas poderia gerar um efeito dominó capaz de transformar completamente a estrutura da sociedade. Essa possibilidade alimenta tanto especulações teológicas quanto reflexões sociológicas sobre como o mundo reagiria a uma crise sem precedentes. Ao mesmo tempo, há quem veja nessa narrativa uma oportunidade de esperança. Em vez de focar apenas no caos potencial, alguns interpretam o arrebatamento como um sinal de que a história humana tem direção e propósito, que existe algo além das dificuldades presentes. Essa visão pode inspirar atitudes positivas, como solidariedade, responsabilidade e busca por significado. Mesmo para quem não acredita literalmente no evento, a mensagem de viver preparado pode ser extremamente relevante. Outra pergunta inevitável surge: por que esse tema continua tão atual? Talvez porque toca em medos universais: perda, mudança, desconhecido, e também em desejos profundos: redenção, justiça, transformação. O arrebatamento reúne esses elementos em uma narrativa que atravessa culturas e épocas. Em tempos de incerteza global, essa história ganha ainda mais força, oferecendo tanto explicações quanto desafios. À medida que nos aproximamos do final dessa reflexão, percebemos que a verdadeira questão pode não ser quando o arrebatamento acontecerá, mas como estamos vivendo agora. Cada decisão, cada atitude e cada escolha espiritual ou ética contribuem para moldar nosso destino. Se o evento for real e iminente, essas escolhas podem ter consequências eternas. Se for simbólico, ainda assim nos convida a viver com propósito e consciência. Agora imagine novamente aquele dia comum. O sol nasce, as pessoas seguem suas rotinas, o mundo parece continuar como sempre. E então algo muda. Um silêncio estranho, uma sensação de ruptura, uma percepção coletiva de que nada será igual. Essa imagem pode parecer distante ou até fantasiosa, mas seu impacto emocional revela o poder das narrativas espirituais. Elas nos fazem pensar sobre o que realmente importa antes que seja tarde. Talvez o arrebatamento não seja apenas sobre desaparecer do mundo, mas sobre despertar para uma nova forma de enxergar a vida. Uma mudança que começa dentro de cada pessoa e se reflete nas relações, nas prioridades e nos sonhos. Se esse despertar acontecer hoje, você estaria pronto para reconhecê-lo? Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, ou vê essa ideia como uma metáfora espiritual poderosa? Escreva nos comentários o que você pensa. Deixe seu like para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema profundo e misterioso. Inscreva-se no canal para continuar explorando profecias, histórias bíblicas e revelações que podem transformar sua forma de enxergar o mundo. Porque entender os sinais pode ser o primeiro passo para não ser pego de surpresa.